E aí, sabe aquele circuito que parece um verdadeiro labirinto de fios e componentes? Pois é, chega uma hora que as leis básicas sozinhas não dão mais conta do recado. É por isso que hoje a gente vai montar um kit de ferramentas avançado para decifrar essas redes bem complexas e finalmente colocar ordem nesse caos. O grande desafio é o seguinte: quanto mais fontes de energia e mais caminhos interligados um circuito tem, mais difícil fica fazer uma análise simples. Fica impraticável mesmo. Por isso a gente precisa de métodos, sabe? De um passo a passo, para não se perder no meio do caminho. Olha só para esse circuito aqui, dá uma olhada. A gente tem múltiplas fontes de tensão, um monte de resistores, vários laços ou malhas, como a gente chama. Tentar resolver isso só na intuição ou aplicando as leis básicas de qualquer jeito, é receita para confusão. Vira um emaranhado de equações e uma bela dor de cabeça. Então fica a pergunta, né? Como é que a gente pega esse caos todo e transforma num problema que dá para resolver? A resposta, olha só, está em usar abordagens mais estruturadas, umas que vão simplificando o problema passo a passo. E a primeira ferramenta desse nosso kit é uma das mais elegantes que tem, a capacidade de transformar e simplificar as fontes de energia. Porque às vezes só de olhar para o problema pensando em corrente em vez de tensão, nossa, isso muda completamente o jogo. Então, vamos conhecer a fonte de corrente constante. Diferente de uma fonte de tensão que quer manter uma voltagem fixa, esta aqui garante um fluxo de corrente constante no seu ramo, não importa o que esteja conectado a ela. E esse conceito é fundamental para as técnicas que a gente vai ver logo mais. Isso aqui ilustra perfeitamente o poder da conversão de fontes. Uma fonte de tensão com resistor em série pode ser tranquilamente convertida numa fonte de corrente com resistor em paralelo, e o contrário também vale. O mais legal é que, para o resto do circuito, o comportamento é exatamente o mesmo. Então, a sacada é essa. A gente pode basicamente redesenhar um pedaço do circuito para ele ficar mais fácil de analisar. A gente mexe na configuração interna ali da fonte, mas para todo o resto que está conectado fora, é como se nada tivesse acontecido. É uma simplificação muito, mas muito poderosa. Ok, agora que a gente já sabe como simplificar fontes, podemos abordar o circuito com 3 estratégias principais. Cada uma tem seus pontos fortes, e saber qual escolher é a chave para a eficiência. A primeira abordagem é a análise da corrente nos ramos. Ela é bem direta ao ponto, aplica as leis de Kirchhoff para encontrar a corrente em cada caminho do circuito. Embora seja universal, em redes muito complexas, o número de equações pode ficar gigante, e aí vira um obstáculo. Depois, vem a análise de malha, uma abordagem mais elegante. Em vez de olhar para cada ramo, a gente define correntes circulares em cada laço fechado. Daí, aplicamos a lei de Kirchhoff das tensões, a LKT, em cada malha, o que geralmente reduz o número de equações para resolver. O processo fica bem mais limpo. E temos a análise nodal. Aqui o foco muda das correntes para as tensões nos pontos de conexão, os nós. A gente escolhe um nó como referência, geralmente o terra, aplica a lei de Kirchhoff das correntes, a LKC, e calcula a tensão nos outros. É uma técnica incrivelmente poderosa, especialmente porque ela simplifica muito a montagem das equações em circuitos com muitas fontes de corrente. Agora, o que é bem interessante aqui é como isso resume a estratégia. A escolha do método depende da topologia do circuito. Por quê? Porque a análise de malha, baseada na lei de tensão, se encaixa perfeitamente com fontes de tensão. Já a análise nodal, que usa a lei de corrente, lida de forma muito elegante com fontes de corrente. A estratégia é escolher a ferramenta que faz o trabalho pesado para a gente. Mas e quando os resistores não estão nem em série, nem em paralelo? Para essas configurações mais complicadas, a gente precisa de uma ferramenta especializada no nosso kit, a transformação delta-estrela. Essa é uma configuração delta, ou π. Dá para ver como os resistores formam um triângulo, né? Essa estrutura é tipo um beco sem saída para simplificações de série e paralelo, exigindo uma abordagem diferente. A regra de conversão pode parecer um pouco intimidadora, mas a lógica por trás dela é bem sistemática. Para encontrar o valor de um dos novos resistores na configuração estrela, o processo é o seguinte. A gente pega o produto dos 2 resistores que se conectam àquele mesmo ponto lá no delta original, depois divide esse resultado pela soma de todos os 3 resistores do delta. E aqui está o resultado. A configuração delta foi transformada na sua equivalente estrela, ou T. O que antes era um bloqueio para simplificação, agora se torna uma rede que a gente pode analisar facilmente com resistores em série e paralelo.
Com todas essas ferramentas na mão, conversão de fontes, análise de malha e nodal e a transformação delta-estrela, estamos prontos para enfrentar circuitos realmente desafiadores. Um exemplo clássico é a rede em ponte. A rede em ponte é uma configuração muito comum em sensores e medições. Analisar-uma corretamente é um teste perfeito para as nossas novas habilidades. Dependendo dos valores, ela pode ser um problema bem simples ou exigir uma transformação delta-estrela para ser resolvida. E uma curiosidade, embora leve o seu nome, a ponte de Wheatstone não foi inventada por Sir Charles Wheatstone. Ele foi, na verdade, a pessoa que reconheceu o enorme potencial dela e a popularizou para fazer medições de resistência com uma precisão impressionante. Lembra daquele circuito assustador lá do início? Olha para ele agora. Não parece mais tão intimidador, parece? Agora ele é apenas um quebra-cabeça e a gente tem exatamente as peças certas para montar. No final das contas, o ponto crucial é este. Dominar a análise de circuitos não é sobre memorizar fórmulas, mas sobre entender a estratégia. É saber olhar para um problema e escolher a ferramenta mais eficiente do kit. A questão, então, não é apenas qual é a resposta, mas qual é a melhor maneira de encontrá-la.